Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero refletir com vocês, nesse dia de hoje, sobre quem é Jesus. Será que você já fez essa pergunta? Essa pergunta, ela é muito pertinente. Mas hoje vamos refletir sobre a matéria Cristologia, a doutrina onde nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, sobre os seus feitos, sobre a sua obra. E com certeza será um momento muito abençoado, uma matéria abençoada que nós vamos refletir sobre a pessoa e também sobre a obra de Cristo. Como eu falei no começo e reitero, você já se perguntou sobre quem é Jesus? Você já fez esta pergunta? Na matéria de hoje, estudando essa matéria teológica, Cristologia, nós vamos aprender um pouco mais acerca de Jesus. Mas e para você? Quem é Jesus para você? Talvez você não ache que é tão importante a resposta desta pergunta, mas ela é de suma importância, porque a resposta dessa pergunta está fundamentada à nossa fé. Nós cremos em Cristo, seguimos a Cristo, somos professos da fé cristã. Então, saber quem é Cristo é de suma importância para nós, porque se errarmos nisso, nós vamos errar em tudo. A palavra Cristologia, essa matéria que nós, de alguma forma, iremos estudar nesta aula de hoje, ela pode ser dividida em duas palavras no grego. A primeira é Christos, que significa Messias, que significa ungido. E a segunda é Logos, a palavra grega Logos, que significa estudo. Então, essa matéria vai falar sobre o estudo sobre o Cristo, o estudo sobre o Messias, o estudo sobre o ungido. Então é isso que nós vamos abordar nessa aula de hoje e vamos refletir e também vamos nos aprofundar nessa escola bíblica dominical. E nessa aula eu quero dividir em 4 pontos com você para que você aprenda mais sobre Cristo Jesus. O primeiro, eu quero falar sobre a importância da Cristologia, a importância que eu preciso, que você precisa, que todos nós, como comunidade de fé, nessa escola bíblica dominical, precisamos da Cristologia. O segundo ponto é que nós vamos refletir sobre a natureza divina de Jesus. Sim, Jesus, ele é perfeitamente Deus. O terceiro ponto, nós vamos refletir sobre a humanidade de Jesus. Sim, além de ele ser perfeitamente Deus, ele também é perfeitamente homem. E o quarto e último ponto, para a gente já caminhar para o final desta aula, nós vamos refletir sobre a importância de Jesus ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A importância para a nossa fé, para a nossa vida, dessa realidade teológica. Ele precisava ser Deus e ele também precisava ser homem. E você vai entender isso nesta oportunidade. O primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é da importância da Cristologia. É da importância de entender quem é Cristo nas nossas vidas. Um texto bíblico, e nós vamos usar bastante a Bíblia nessa aula de hoje, está lá em Mateus, capítulo 16, verso 15, se você quiser abrir, eu vou ler aqui na minha versão. Está escrito assim: E vós, quem dizes que eu sou? Aqui está num contexto bíblico, aonde Jesus, ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas estão falando que ele é. Uns falavam que ele era João Batista e outros dos profetas. E aí ele ouviu, é claro, o senso comum, a informação da multidão, mas ele pergunta diretamente para os discípulos dele. E eu pergunto para você, discípulo de Cristo, quem ele é para você? Jesus perguntou isso para eles. E aí Pedro, um homem de altos e baixos, um homem devoto, mas que cometia muitos erros, ele faz e exclama uma resposta brilhante. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido. Tu és o Messias esperado e aguardado pelo povo de Deus. É muito importante refletir e realmente conhecer quem é Cristo Jesus. Essa resposta, meu irmão, não é algo opcional, mas pelo contrário, é algo totalmente essencial. A identidade de quem Cristo vai definir a nossa fé, a nossa salvação, a nossa caminhada cristã. E por isso eu e você precisamos aprender um pouco mais sobre quem é Jesus, sobre a Cristologia.
Assim como Jesus perguntou para os seus discípulos, eu pergunto para você quem ele é e eu espero te responder, assim como Pedro o respondeu. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é perfeitamente homem. Ele é perfeitamente Deus. Vamos refletir primeiro, então, caminhando para o segundo ponto da nossa aula, que Cristo, ele é verdadeiramente Deus. A palavra do Senhor vai afirmar que Jesus não é somente um profeta, que ele não é somente um mestre moral através de vários dos seus ensinos, abençoar pessoas até que não são adeptos à fé cristã. Mas a palavra vai afirmar que ele é verdadeiramente Deus. Ele diz em João, capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz que ele é o pão da vida, que ele é o grande eu sou. Mas além de vários versos que apontam para essa realidade, nós temos alguns versos que mostram de forma clara que Jesus é Deus. O primeiro, e um dos principais, é quando João, o evangelista João, que escreve para provar que Jesus é o Filho de Deus, ele diz, no verso 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João faz esse paralelo de forma brilhante. E ele mostra que o verbo, que era Jesus, ele estava escrevendo sobre Jesus, estava com Deus. Mas esse verbo que estava com Deus, não somente estava com Deus, mas esse verbo era Deus. Outro autor bíblico, para não falar que é só algo de João, também afirma algo de forma categórica acerca da divindade de Jesus. Ele diz em Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, contrapondo alguns falsos ensinos da época que falavam que Jesus não era Deus. Ele mostra que Jesus sim era Deus, ele tinha a divindade, ele tinha a plenitude, ele tinha a mesma essência do Pai e do Espírito Santo, o Filho. Ele era eterno, todo-poderoso e também digno de toda a adoração. Este é o nosso Deus, esse é Cristo Jesus, ele é perfeitamente Deus. Mas um verso que para mim é um checkmate, que é um verso que para mim mostra de forma clara e grandiosa que realmente Jesus é Deus. É João capítulo 20, do verso 27, 28 e 29, aonde está escrito assim, e disse Jesus a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Diz Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Aqui nós temos um relato de Tomé, alguém que era incrédulo, e que até o momento não estava crendo na divindade de Cristo Jesus. Mas no momento ali ele se rende a Cristo Jesus. Ele crê, porque Jesus fala, porque me viu, você creu? Ele se rende a Jesus. Ele exclama no verso 28, Senhor meu e Deus meu. Tomé era um judeu legítimo. E um judeu legítimo nunca iria adorar outro Deus. Nunca iria se render a um homem chamando esse homem de Deus. Mas se Tomé, então, ele tem essa rendição, é porque ele teve a revelação completa, que Jesus Cristo realmente era o Cristo, ungido. Realmente ele era Deus. Então talvez você não sabia, mas você aprendeu um pouco mais que Jesus é Deus. E então agora quando alguém te perguntar, você consegue responder. Mas além de ser Deus, e é totalmente importante para a nossa fé, ele também é homem. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele consegue também ser homem. E o mesmo evangelista João, que escreveu que o verbo era Deus, estava com Deus, ele escreve no capítulo 1 também, e no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1, verso 1 fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, apontando para Jesus. E esse mesmo verbo, segundo João, ele se fez carne e ele habitou em nosso meio. Essa verdade bíblica mostra que Jesus, ele nasceu, que Jesus, ele comeu, que Jesus sentiu fome e cansaço, ele chorou, ele sofreu. A palavra e os evangelhos deixam isso de forma clara sobre a humanidade de Jesus e não somente sobre a divindade. Olha que o autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz no capítulo 2, verso 17. E por isso mesmo convinha que em todas as coisas
se tornar-se semelhante aos irmãos. Jesus não fingiu ser humano, e sim ele foi de forma categórica e forma verdadeira humana. Ele foi plenamente Deus, mas também plenamente homem. Ele veio nos representar, ele veio nos salvar. Se vimos a importância da cristologia, eu provei para você biblicamente, Jesus é Deus e também Jesus é homem. Eu preciso, nesse último ponto, antes da gente concluir, refletir sobre a importância dessas duas naturezas. Esse é o ponto central da cristologia. Esse é o ponto central não somente da cristologia, mas da nossa fé. Em uma única pessoa está duas coisas tão importantes. Jesus sendo homem, Jesus sendo Deus. Essas duas naturezas, elas não se misturam, elas não anulam uma outra, elas não se dividem. Jesus não é metade Deus e metade homem, não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Esse é um mistério que muitos não entendem, mas é a realidade bíblica que temos sobre nós. E saber que Jesus era homem e Jesus é Deus, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, é de suma importância para mim e para você. Porque como homem, ele morreu no nosso lugar. Ele se identificou com aqueles que ele iria alcançar. Então Jesus, ele precisava ser homem para morrer no meu e no seu lugar. O salário do pecado é a morte. O homem precisava morrer, mas nós precisávamos de um Salvador. Jesus, o Deus Pai, ele não iria mudar a sua palavra, porque aquilo que ele escreveu vai acontecer. Então ele precisava resolver esse grande dilema. Então ele envia o seu filho de forma perfeitamente humana para morrer no nosso lugar. Mas ao mesmo tempo, ele precisava ser Deus para ao terceiro dia ressuscitar, para vencer o poder do pecado e da morte, para oferecer um sacrifício eterno, um sacrifício eficaz. Então Jesus é perfeitamente homem, mas também perfeitamente Deus. Concluindo essa aula de hoje sobre a cristologia, eu quero enfatizar que a cristologia é a base da nossa fé. Essa curta aula, por causa do nosso tempo, eu, de alguma forma, resumi de forma detalhada sobre essa matéria tão importante. E que essa matéria de entender quem é Cristo, que Ele é Deus, que Ele é homem, e a importância dele ser Deus e homem, te leve não somente à informação, mas te leve também à transformação. Porque quem conhece Jesus, ele muda. Ele o adora, ele obedece a Jesus, ele tem Jesus como a sua esperança e a sua salvação. Eu termino reforçando algo. Se errarmos acerca da doutrina de Jesus, de quem é Jesus, nós vamos errar sobre quem é Deus, sobre a Trindade, e vamos errar sobre a salvação, vamos errar sobre nós. Então é muito importante essa aula, eu espero que você tenha entendido. Não somente entenda, não somente se informe, mas creia no nosso único e verdadeiro Deus. Confie em Jesus, se renda a Ele, que você nessa aula de hoje possa ter conhecido mais acerca de Jesus, acerca da cristologia. Que Deus te abençoe, fiquem todos na graça e na paz do nosso Deus.